Alegre de verdade com o Senhor nesta noite. Aleluia. Eu também, irmãos, estou muito feliz. Cada dia, irmãos, que me acordo de manhã é um motivo de alegria. Eu dobro ali o meu joelho, eu começo a agradecer ao Senhor. Porque nós sabemos, né, irmãos, que enquanto nós abrimos os nossos olhos, um monte não conseguiu abrir, né, irmãos? Muitos desceram à sepultura, mas por causa da misericórdia, da graça, do amor do Senhor, olha nós aqui, né, irmãos? Para adorar ao Senhor. Então vamos aproveitar esta oportunidade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Teve um dia, irmãos, que eu preguei uma passagem aqui sobre o pão da vida, e no meio daquela mensagem que eu estava pregando, eu falei que muitas pessoas ainda não sentiram o sabor deste pão. E eu pude entender o porquê, irmãos. Algumas vezes eu já falei aqui, que não é o pregador, não é o pastor Jacob, não é a irmã Josiane, não é eu, não é a irmã Marlene, minha esposa, presbítero Antônio, que vai fazer você, aleluia, sentir o poder do Senhor, sentir, aleluia, Jesus, este sabor deste pão da vida. Não é nós que vamos estar pregando, que vamos fazer você se alegrar diante da presença do Senhor, mas é você, é a forma em que você se apresenta diante dele, a forma, presbítero Antônio, que nós se colocamos diante da presença do Senhor, é o que nos faz nós sentir a presença e a graça dele. Se nós chegarmos aqui diante da presença dele, nós não abrir o coração verdadeiramente, nós vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, antes de estar ministrando a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jó, verso 14, capítulo 14, eu quero estar chamando a Sofia aqui, porque ela vai estar louvando comigo, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo alguns versículos de Jó primeiro, e vamos estar lendo depois alguns versículos do verso 14, irmãos. Quero estar chamando a minha filha aqui para estar louvando comigo, no nome de Jesus, amém? Perguntei para ela, eu estava ensaiando esse louvor, perguntei para ela se ela sabia louvar ele. Ela falou que sabe louvar, então ela vai louvar comigo nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Os irmãos se conhecerem, irmãos, cante junto conosco em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Faz o teu mover nesta noite, Pai. Oh, Jesus, recebe nosso louvor e nossa adoração. Aleluia. Cortarão a árvore cheia de vida, cortarão, Aleluia. e os frutos que elas produziram se acabaram. E chega alguém me diz: acabou a história aqui. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Aleluia. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu corpo morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda Oh, glória a Jesus. a alegria vai chegar, e tudo
termina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas e se cade envelheceu. A sua terra só raiz, o seu tronco morreu. Ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé. Restaurou a minha casa e toda a minha vida, e hoje todos nós se reunimos com alegria. E toda vez que eu escutar alguém dizer, até tinha estrutura, mas veio a morrer, e lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia. Ainda há esperança. Oh, glória a Jesus! Ainda há esperança para aquilo que você acha que não tem jeito. Oh, glória a Deus, ainda tem saída para aquilo que você pensa que não tem saída. O Senhor se faz presente na minha, na tua vida, em nome de Jesus. Seja Deus para todo sempre. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Quem aqui outrora, né, irmãos, não era uma árvore cortada, né? Quem aqui outrora neste mundo olhou para si mesmo e disse assim: não tem jeito para mim, não tem saída, né, presbítero Antônio? Quantas vezes eu e você antigamente nós olhávamos para nós e não achava saída, não encontrava socorro, mas o Deus, aleluia, Jesus, que nos está aqui nesta noite, que nos deu o privilégio de estar aqui esta noite, Ele nos concedeu a vitória naquilo que nós achávamos que não tinha jeito. Senhor Jesus. Talvez nós estamos assim, irmãos, olhando para o problema da nossa vida, olhando para o problema da nossa família, olhando para o problema de saúde, dizendo: eu não sei o que mais fazer, eu não sei a quem mais socorrer. Não esqueça que você é um escolhido do Senhor.
você está naquele, aleluia, Jesus, que está no trono, que é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu lendo aqui esse texto, irmãos, teve algumas coisas que me chamou a atenção, e eu estava hoje meditando nele, e eu dizia para assim: Deus, por onde eu começo, Pai? Por onde eu vou dar início? Aí Deus colocou esse louvor no meu coração. Eu falei: então eu vou iniciar com este louvor, aleluia, Jesus. E eu fiquei meditando na palavra do Senhor, e eu pude observar algumas coisas nesse livro de Jó. Durante o momento que eu estava lendo, irmãos, eu pude ver que tem situações que é Deus que vai estar permitindo eu e você passar. Vai ter situações, momentos da nossa vida, presbítero Antônio, que é a permissão de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, para o inimigo, aleluia, Jesus, que nós estamos firmados na rocha que é o nosso Deus. Oh, glória, aleluia. Nesse texto eu pude observar que Deus em alguns momentos vai permitir você passar pelo vento. Deus em alguns momentos vai permitir você passar pelo estreito. Deus em alguns momentos vai permitir você passar pelo vale. Deus em alguns momentos vai permitir eu e você passar, aleluia, Jesus, pelo deserto da provação. Mas Ele está dizendo e vai mostrar através da palavra dEle que nós não vamos perecer, nós não vamos morrer. É, meu Deus, aleluia. Jesus. Mas quando eu estava lendo esse texto também, o Senhor, Ele revelava ao meu coração, aleluia, irmãos, que tem coisas que nós entramos que não é a permissão e não é Deus, aleluia. Dentro desse texto eu pude observar que nós entramos em situações que é por causa de nós mesmos, nós temos que perecer, nós temos que passar o processo. Mas também eu pude observar nesse texto, irmãos, glória que não a Deus, importa se é permissão de Deus, não importa, irmã Josiane, se é por causa da nossa culpa, não importa se é porque nós se colocamos naquilo, mas se nós estivermos firmados na rocha que é o Senhor, eu e você não vai morrer, nós não vamos perecer, nós não vamos, aleluia, Jesus, parar da caminhada. Eita glória, Aleluia, Jesus. Eu quando li esse texto eu pude observar, irmãos, esses dois detalhes. Vai ter coisas que vai ser a permissão de Deus, mas ainda há esperança, ainda há saída, porque nós estamos firmados na rocha que é o Senhor. Mas vai ter momentos da nossa vida que é nós mesmos que se colocamos naquela situação. Oh, glória! Mas se nós estivermos firmados na rocha, Deus não vai deixar você morrer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Observe, irmãos, que o livro de Jó, ele vai dizer que Jó era um homem que tinha grana, era um homem que tinha condições, irmã Marlene, era um homem que tinha dinheiro, era um homem que estava sendo todo o tempo abençoado por causa do Senhor. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Jó. E vai dizer o texto aqui, irmãos, o escritor vai dizer que certo dia o povo estava subindo ao templo para ir orar e buscar a presença do Senhor. E quando o povo estava indo, diz que o inimigo se apresenta também no meio daquele povo diante da presença do Senhor. E diz que o próprio Deus, ele pergunta: tem visto o meu servo Jó? Aí o próprio Deus também vai dizer, irmão, não é o escritor. O escritor apenas só escreveu. Não é o escritor, não, é o próprio Deus. Ele vai dizer assim para aquele homem chamado Jó. Tem visto para Satanás, dizendo assim: tem visto o meu servo Jó? Homem temente, homem obediente, homem reto, um homem que me agrada, aleluia, Jesus. Observe que não é qualquer um que está falando. Quem está falando essas características é o próprio Deus que está dizendo. Olha que privilégio. E vai dizer que o inimigo diz também: tu quer que ele não te adore, tu quer que ele não te engrandeça. O inimigo muitas das vezes, irmãos, ele é assim na nossa vida. Ele é assim. Ele vê eu e você animado para vir para a presença do Senhor, irmã Josiane. Ele vê nós cheios de vontade de estar seguindo o Senhor. Tudo bem, certo, que o Senhor está nos abençoando, o Senhor está nos capacitando, nos ajudando, nos dando saúde. Mas o inimigo, irmãos, ele não aceita isso. O inimigo, ele não suporta ver um verdadeiro adorador diante da presença dele, do Senhor. Então ele procura várias formas, aleluia, Jesus, de tirar você da presença dele, de fazer você desanimar, de fazer você, aleluia, Jesus, se esfriar na casa dele, na presença dele. verdade, meu Deus. Ele não vai desistir.
E ele fala para o inimigo, para Deus: mas também, como não pode ele te adorar? Não, como não pode ele não te exaltar? Como não ele não te engrandecer? Tu existe, enche ele de bens, enche ele de bens materiais. Os filhos dele são cheios de saúde. Tu cuida da família dele, tu cuida da casa dele. A tua mão está sobre a vida dele. Como que pode ele agora murmurar? Como que pode ele agora reclamar? E o inimigo, irmãos, ele não desiste. Ele não quer que nós estejamos como nós estamos na presença do Senhor. O inimigo, ele procura várias formas de nos fazer desanimar na casa dele, na presença dele. O inimigo, ele tenta uma coisa, não acerta, ele tenta outra, ele vai até chegar um momento, presidente Antônio, dele ver você desanimado, dele ver você entristecido. Mas em alguns momentos é por causa da permissão do Senhor. Observe que no texto ele vai dizer assim: agora permita. O inimigo fala para Deus, agora ordena, permita, toca nele. Quando ele fala para Deus tocar nele, ele está dizendo: me dá permissão para eu tocar nas coisas dele. Aí Deus fala assim: olha, toca em tudo, tira tudo dele. Porque o objetivo do Senhor aqui é mostrar para o inimigo, aleluia, Jesus, quem é Jó na presença de Deus. O objetivo do Senhor é mostrar para o inimigo quem é Jó na presença dele. Como ele falou, um homem temente, reto, um homem que fazia sacrifício não só por ele, mas também para os filhos dele. E ele vai e toca, tira tudo que tem. Os irmãos conhecem a história, tira tudo que tem. Mas mesmo assim, Jó, ele não murmurou, como o pastor falou esses dias aqui. Jó, ele diz: no eu vim e no voltarei. O Senhor mesmo me deu, o Senhor mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Com tudo isso, irmãos, ele não murmura, ele não reclama. Porque o ser humano, o homem, o servo de Deus, quando ele está verdadeiramente servindo a Deus, por causa que não preguei naquele dia, por causa da comida que permanece para a vida eterna, ele não vai reclamar por causa de bens materiais. Ele não vai reclamar por causa que perdeu um carro, por causa que perdeu uma moto, por causa que perdeu casa. Não, por mais que ele esteja sofrendo, porque isso faz a gente sofrer. Mas se ele confia verdadeiramente no Senhor, ele vai adorar a Ele. Ele vai glorificar o Senhor, ele vai exaltar ao Senhor, porque ele sabe a quem ele serve. Louvado seja Deus. Aleluia. Só que nós sabemos, irmãos, que as mesmas pessoas que subiam ao templo a buscar a presença do Senhor, naquele tempo na lei fala que era 3 vezes no ano que as pessoas iam. E no capítulo 2 vai dizer que mais uma vez o povo estava subindo ao templo para ir orar, para ir buscar a face do Senhor. E mais uma vez o texto vai dizer que o inimigo vem no meio. Porque o inimigo, ele não desiste, irmão Marlene. O inimigo, ele não desiste. Enquanto ele não vê eu e você, aleluia, Jesus, caído, prostrado, desanimado, ele não vai parar. Mas bem-aventurado é aquele que está firmado na rocha do Senhor, que é o Senhor. Glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que está dizendo, aquele onde a palavra lá em João 15 vai dizer que aquele que está em mim vai dar muitos frutos. Aquele que está firmado na videira verdadeira, que é o nosso Deus, há de dar muitos frutos. Não vai desistir. E vai dizer que ele chega outra vez, o Senhor mais uma vez ele pergunta, ele fala para o diabo das nossas vidas: tem visto o meu servo Jó, homem temente, obediente, um homem que me adora em espírito e verdade, verdadeiramente? Ele diz: tenho visto, está bem. Aí ele vai, irmãos, o interessante é que ele vai e fala assim, olha o que ele diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Capítulo 1, capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: Satanás, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Ele está dizendo ainda, por mais que tu tenha tocado em todos os bens dele, ele retém a sinceridade ainda a mim. Aí, irmãos, observe que o inimigo, irmãos, ele fica furioso com isso que o Senhor apresenta perante ele. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele é tudo o que o homem te dará pela sua vida. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Satanás, ele quer dizer assim para Deus: tem pessoas que enquanto não tocar nele, está tudo bem. Tem pessoas que pode tocar no filho, pode tocar no amigo, pode tirar as coisas de outras pessoas, mas se não estiver tocando nele, Satanás está dizendo assim: olha, ele está bem porque ele não toquei nele. Por isso que ele fala pele por pele, é tudo que o homem ele tem que te dar pela vida dele. É a mesma coisa que ele está dizendo: olha, ele está bem porque eu não toquei nele, mas permita que eu toque nele. É Deus. Satanás achava que Jó só estava bem, tranquilo, irmã Marlene, porque ainda não tinha tocado nele. Ele quis dizer assim: olha, ele não se importa que eu toquei nos filhos, ele não se importa que eu matei os animais dele, Meu Deus. mas ordena que eu toque nele. E o Senhor permite que toque nele, mas não tire a sua vida, porque a vida dele, irmãos, era preciosa para Deus. A minha e a tua vida, ela tem valor para aquele qual nos chamou e nos escolheu em meio a uma multidão muito grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui é só para os irmãos entenderem, irmãos, aonde eu estou querendo chegar. Observe que o texto vai mostrar o sofrimento de Jó, os problemas que Jó ele passou, que Jó ele viveu, para os irmãos entenderem que tem situações da nossa vida, aleluia Jesus, que é permissão do Senhor. É porque Deus ele permite nós viver estes momentos para mostrar para o inimigo que nós venceremos, nós passamos pelas afrontas e não vamos murmurar. Só que Deus ele sabe a quem passar estas provações. Deus ele conhece bem o teu coração, ele sabe que uma prova tal como essa ele jamais vai te dar. Ele só deu para Jó, irmão Marlene, porque ele sabia que Jó não ia murmurar, porque ele é onisciência, ele é onipresença e ele é onipotência. Aleluia. Ele sabia que esta prova, aleluia Jesus, Jó ia suportar. Mas já pensou se uma provação dessa o Senhor agora pegasse e nos desse? Ele poderia até nos dar, mas só se ele soubesse que nós não íamos murmurar diante da face dele. Porque o objetivo do inimigo aqui era mostrar para Deus que Jó ia murmurar na face dele. Pode ler o texto. O objetivo do inimigo aqui era ter a oportunidade, o privilégio de chegar perante o Senhor e dizer: olha, eu não falei que ele ia reclamar, eu não falei que ele ia murmurar, eu não falei que se tu permitisse, aleluia Deus, que eu tirasse tudo, ele ia reclamar e murmurar diante da tua face. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Mas Deus sabia que isso não iria acontecer, porque ele conhecia o servo que servia a ele. Aleluia, Jesus. Ele conhecia o servo que servia a ele. Só que aí, irmãos, vem a outra parte, a qual Deus ele colocou no meu coração. Mas tem provações, aleluia, louvado seja Deus, que é por causa de mim e de você. Tem situações da nossa vida que é nós mesmos que se colocamos dentro dela. É nós mesmos que se afundamos. Deus ele fala: olha, é assim, é assado, mas nós queremos fazer aquilo que Deus ele não permite que nós façamos. Jesus, é assim. Eu mesmo que já quebrei a cara muito. Quando eu vivia no mundo que não conhecia a Deus, que não sabia e não entendia que antes de qualquer coisa eu fazer, eu tinha que dobrar o meu joelho e buscar, aleluia, discernimento, resposta de Deus. Eu quebrei a minha cara muito. A minha esposa em oração, a minha esposa buscando a Deus. Quando eu tocava no assunto que eu falava para ela, ela dizia: eu vou orar. E quando ela orava, irmã Marlene, eu dizia: olha, Deus não está nesse negócio. Deus avisava. Deus não falava para mim, porque eu ainda não estava preparado para ouvir Deus bradar no meu coração. Mas Deus falava para ela. Deus sabia do meu coração que eu ia entender o que ela estava falando. Deus sabia que eu ia ouvir ela, porque ela lutou para me ver hoje da forma que eu estou.
quebrei a cara, tomei prejuízo de dinheiro, tomei prejuízo de carro. Por quê? Porque a gente às vezes quer fazer coisas sem apresentar a Deus, sem buscar a Deus. Por mais que seja pequeno aquele negócio que nós queremos fazer, nós temos que colocar Deus à frente de tudo. Eu cresci vendo meu pai falar para mim: antes de qualquer coisa você tem que colocar Deus na frente. Você tem que orar. Quantas pessoas na Bíblia, irmãos, passaram por situações difíceis por não ouvir o Senhor falar? O Senhor dizia: olha, por aqui não vai. E ele ia, ele quebrar a cara, ele sofreu, ele padecer. Por quê? Porque desobedecia, não entendia que antes de tudo tinha que buscar a face do Senhor. Mas aqui nesse texto, irmãos, eu pude observar e entender no capítulo 14 que por mais que você mesmo estando na presença do Senhor, você errar, você falhar, você cair, você esmurecer, você desanimar, isso você servir a Deus. Mas também outras pessoas que não estão servindo ao Senhor, se parar e pensar e meditar no que o Senhor está falando aqui, a Bíblia nos diz que ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para aquilo, aleluia, a qual você está vivendo, a qual você entrou, e você acha que não tem jeito de sair. Ainda há esperança para a árvore cortada. Porque não quer dizer que você errou, que você falhou, que você entrou no buraco. Não quer dizer que você está longe da presença do Senhor. Não quer dizer, aleluia, Jesus, que o seu ramo não está firmado ainda na videira, que é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Olha o que diz no capítulo 14, irmãos. Jó roga a favor de Deus. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade, curta duração, irmãos, e miséria da vida humana. Aí ele vai dizer assim: o homem nascido da mulher e de bem poucos dias é cheio de iniquidades. Mas o interessante, irmãos, começa aqui: sai como a flor. Ele está dizendo, Jó está falando dele mesmo. Jó está falando dele e da nação humana, irmão Joseane. Ele está dizendo aqui: sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Aí ele vai dizer aqui perante Deus: e sobre este tal abres os olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Aleluia. Versículo 5: visto que os seus dias estão determinados contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Aí no verso 7 ele diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Jó, irmãos, ele está aqui questionando a Deus. Questionando é diferente de murmurar. Questionar é buscar uma resposta de Deus, algo de Deus, sem se apartar da fé, sem se apartar da confiança que ele tem no Senhor. Questionar é diferente de murmurar. Jó aqui ele não está murmurando, mas ele está questionando, aleluia, Jesus, uma resposta de Deus. Porque ele está dizendo aqui que o homem nascido da mulher, ele, aleluia, Jesus, é cheio de inquietação. O que quer dizer essa inquietação, irmãos? É perseguição, é lutas. Jó aqui ele fala sobre a curta vida do homem. Ele apresenta-se à humanidade e se apresenta diante de Deus como um ser, aleluia, Jesus, aleluia, um ser frágil, um ser fraco, um ser, aleluia, Jesus, permitido
do seu nascimento, irmã Josiane, ele é um ser cheio de inquietação. A sua vida perante a Deus, servindo a Deus, é uma vida de perseguição, é uma vida de luta, é uma vida de afronta, onde o inimigo ele se levanta de várias formas. Aí ele questiona a Deus, ele diz assim: Senhor, e como abre os olhos perante nós, perante mim? Aí ele diz aqui: e nos faz entrar em juízo contigo. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho como suportar. Aleluia. Eu sou um ser frágil. Porque já sabia que aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava passando, era permissão de Deus, era Deus tocando, era Deus permitindo ele passar por aquilo. Aleluia. Jó entendia que tudo aquilo que ele estava vivendo, ele mesmo sendo um ser frágil diante de Deus e reconhecendo, ele diz: Senhor, como tu podes me julgar desta forma, me apertar desta forma? Aleluia, Deus. Porque ele reconhecia que Deus estava provando ele reconhecia que aquilo que ele estava vivendo era a permissão de Deus, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu sou pequeno, mas tu és grande. E no mesmo tempo que ele está passando por isso, irmãos, ele não perde a fé, ele não perde a confiança do Senhor, e ele olha para Deus e diz assim: mas com tudo isso que eu estou vivendo, que eu estou passando, ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ao cheiro dessa árvore dá muito fruto. Oh, aleluia! Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, papai. Glórias a ti, ó Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Não é porque você, irmãos, está se sentindo fraco, não é porque em alguns momentos nós estamos se sentindo desmorecidos na presença do Senhor, que quer dizer que nós não tem jeito, que nós não tem saída. Jesus. Não quer dizer porque Jó estava passando por aquele momento de provação, não quer dizer que não tinha jeito para Jó. Aleluia. Jó entendia que tudo que ele estava vivendo, que ele estava passando, era a permissão do Altíssimo sobre a vida dele. Verdade, meu Deus. Aleluia, mas ele sabia que ainda há esperança. Ele sabia que ele poderia estar hoje ali daquela forma, mas ele sabia o Deus que ele servia, e ele entendia que se fosse a vontade do Senhor, se Deus quisesse, no outro dia ele estava bem. Glória. Aleluia, Jesus. Observe que o texto, irmãos, vai dizer aqui o seguinte: que as raízes, se envelhecer as raízes, o que quer dizer envelhecer? Se trazemos para o mundo espiritual, nós nos sentimos fracos, se nós em alguns momentos se sentimos esmorecidos, desanimados, se nós levantarmos as mãos para o céu e buscar, aleluia, Jesus, se animar diante da presença do Senhor, abrir a nossa boca e pedir a Ele fortaleza, Ele vai fazer com que as suas raízes Aleluia, Deus. floresçam. Glórias a Deus. O texto vai dizer que aqui esta árvore, irmãos, ela estava com as raízes fracas, ela estava caída, o tronco dela estava caído. Observe que essa árvore aqui está mostrando uma pessoa perante o Senhor, uma pessoa que serve o Senhor, mas ela se sente esmorecida, desanimada, entristecida. Uma pessoa, aleluia, Jesus, que está perante aquele a qual o escolheu, mas se sente fraca, irmã Marlene. Esta é a árvore. Mas o interessante aqui é que a árvore pode estar com as raízes fracas. O interessante aqui é que o tronco pode estar até meio caído, o tronco pode estar até meio desanimado ali, caído no chão. Mas o interessante, irmãos, é que esta raiz ainda está firmada na rocha que é o Senhor. Esta raiz, este tronco, aleluia, Jesus, vai dizer o texto aqui, que ele pode ainda sentir se envolver nas águas, que é o nosso Deus. Glórias a Deus, aleluia. Ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para o tronco, aleluia, Jesus, que acha que não pode mais dar mais seus ramos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Teu nome, Jesus. Santo. Ainda há esperança. Glória a Deus. Jó, ele se encontra numa situação difícil, uma situação que ele poderia muito bem murmurar, reclamar,
aleluia, Jesus, e dá o privilégio de o inimigo chegar perante o Senhor e dizer assim: eu não falei para tu que ele ia murmurar, eu não falei para tu que ele ia reclamar. Mas Jó, presbítero, mesmo ele se encontrando naquela situação, mesmo ele estando ali bagunçado, mesmo ele estando ali, aleluia, Jesus, apenas do lado dele um caco de telha e uma tulha de cinza, ele ainda glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Ele ainda exalta a Deus, ele ainda engrandece ao Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, meu Deus. Quantas árvores, mamãe? Deus. Quantas árvores estão aí neste mundo, toda bonita, muitas das vezes até em cima do altar, muitas das vezes dentro da igreja, todo dia no culto. Quantas árvores bem vestidas, bem bonitas, o tronco brilhando, aleluia, Jesus, os ramos, nossa, que coisa linda, mas que não está, aleluia, Jesus, sentindo, aleluia, Jesus, nos seus ramos a água da vida. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Maravilhoso, mestre. Isso é o interessante desse texto, irmãos. Esta árvore a qual Jó ele fala, que simboliza ele mesmo, representa ele mesmo, está ali, que muitos podem olhar, irmão, e dizer: está destruída, não tem jeito, acabou. Uma árvore que muitos podem olhar e dizer: não tem jeito, acabou. Mas o interessante é que esta árvore ainda pode sentir a água que revigora. Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Esta árvore ainda pode sentir a fonte da vida, que é o nosso Deus. Esta árvore ela ainda estava firmada na rocha verdadeira, na videira, irmão Antônio. Aleluia, Jesus. É como João ele fala. Aleluia, Senhor Jesus. É diferente, aleluia, Jesus, de muitas árvores que ainda tem nos templos, na rua, toda bem vestida, toda bem trajada, mas que não sente, aleluia, Jesus, o cheiro das águas transitar sobre o seu corpo, não sente a fonte de água viva correndo sobre ele. Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda há esperança. Glória a Deus. Não importa se a provação que você está vivendo foi a permissão de Deus, não importa se a situação a qual você está passando é você mesmo que se colocou, por muitas das vezes Deus avisar e você não deu ouvido. Não importa. Jesus. Não importa se o tronco, aleluia, Jesus, não mostra mais vida. Não importa se as raízes estão cansadas, estão fracas. Eu quero dizer para você nesta noite: ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para aquilo que você acha que não tem jeito. Ainda há esperança para aquela porta que você pensa que não vai abrir. Ainda há esperança para aquela doença, aleluia, Jesus, em um familiar da sua vida, eu não sei, que você acha que não tem jeito, que o médico falou que não tem jeito. Ainda há esperança. Oh, aleluia! Maravilhoso, Deus. Aleluia. Santo, santo é. Porque o verdadeiro crente, irmãos, ele pode passar por prova, ele pode passar por vento, ele pode passar, aleluia, Jesus, muitas barreiras, muitas provações, mas se ele verdadeiramente estiver na videira verdadeira, que é o Senhor, sempre vai ter uma saída. Sempre vai ter, pastor Jacob, uma esperança. Sempre vai ter uma porta de escape para a minha vida e para a tua vida. É, meu Deus. Eu creio. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome. Observe que quantas situações nós já viu os servos do Senhor aqui relatados na Bíblia que se depararam, mas o Senhor sempre abriu uma porta de escape. Moisés, quando tirou o povo do Egito, que ele chegou perante daquele mar, mesmo Deus entregando o poder e a autoridade sobre a sua mão, porque aquele cajado representava a autoridade e o poder de Deus, ele se desesperou, o povo ficou desesperado, mas o Senhor disse: por que se desespera? Jesus. Aleluia. Fala para o povo que marche. Glória a Deus. O que é que tu tem nas mãos, Moisés? Oh, Jesus. Um cajado. Então toca, aponta para o mar. Glória a Deus. E aquele mar se abriu e Miriam cantou o hino da vitória. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda há esperança. Jesus. Aquele que serve a Deus, ele jamais pode esquecer disso. Glória a Deus. Ele jamais pode esquecer que a porta fechou e não vai ter mais jeito. Ele jamais pode
esquecer que a doença apareceu e não tem saída. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Nós só temos que fazer como Jó. Jó no capítulo 42, ele levanta os olhos para o céu, ele reconhece que Deus é Deus, que tudo é por causa da vontade dEle. Verdade, Jesus. Ele reconhece que todas as coisas são dEle, feitas para Ele, todas as coisas são para Ele. E ali o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Deus, ele restaura tudo de Jó. Deus, ele devolve para Jó tudo em dobro, tudo mais perfeito, tudo mais bonito. Por quê? Porque Jó, ele não murmurou perante a situação a qual ele estava vivendo. Verdade, meu Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Ainda há esperança, presbítero Antônio. Glória a Deus, aleluia. Ainda há esperança, irmã Marlene. Glória a Deus. Aquilo que nós achamos que não tem jeito no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, aquilo que nos incomoda, que nós achamos que não há saída, Verdade, Jesus. o Senhor, ele diz aqui através da palavra dele: Aleluia. ainda há esperança, Meu Deus. Glória a Deus. ainda há saída, Aleluia. ainda tem providência do Senhor para mim e para a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Que os irmãos fiquem com essa palavra no seu coração, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa se é a aprovação que Deus permitiu, não importa se a aprovação foi nós mesmos que se colocou, mas ainda há esperança para o renovo do Senhor em nossas vidas. Amém? Uma salva de palmas para Jesus nesta noite.